Vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Pedir a Deus a sua bênção. Vamos lá. Pastor Gilberto, peça a Deus por nós, por favor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome pela oportunidade de podermos estar em tua casa e podemos te adorar, te bendizer e te exaltar. Senhor, fala conosco hoje, Pai. Envia a tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Dai-nos entendimento e sabedoria para ministrarmos, ó Deus, a tua palavra hoje aos teus filhos aqui. Conceda-nos graça, conceda-nos força, unção e poder. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Aos irmãos que estão conosco pela internet, estão estudando teologia pastoral. É uma alegria tê-los conosco também, tá bom? Vamos lá, página de número 9. Vamos iniciar falando sobre mestre, não é isso, né? Mestre, iniciamos a aula passada já. Mestre, né? Falar sobre o dom de mestre. Estamos trabalhando em Efésios 4:11, onde nós temos os 5 dons ministeriais. Não é só em Efésios 4:11 que a gente tem dons ministeriais, a gente tem em Romanos 12, a gente tem em 1 Coríntios capítulo 12 também. Temos diversos textos na Bíblia que trabalham essa questão dos dons ministeriais. Mas aqui a gente tem, em Efésios 4:11, um texto mais específico, trabalhando todos os dons, colocando e o porquê desses dons ali em Efésios 4:11. Vamos lá. Mestre vem do grego didáskalos, ou didascalos, como queira ler, quer dizer, um professor, um instrutor, figurativamente com reverência, ou mestre. No hebraico seria rabi, rabi ou rabone, numa pegada mais aramaica, né? O mestre é aquele que tem facilidade para estudar, grifa. Mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Vamos entender muitas coisas importantes aí. O mestre é aquele que tem facilidade de estudar. Quando a gente fala que uma pessoa tem o dom de mestre, ou ela é um mestre por dom, isso já mostra que ela recebeu de Deus uma capacitação superior ou divina de olhar para a Bíblia Sagrada com um olhar um pouco diferente de uma pessoa comum. Um membro comum não vai enxergar na Bíblia o que o mestre enxerga, porque o mestre tem uma capacitação maior para poder olhar para um texto bíblico e, sobrenaturalmente, ele tem uma capacitação maior para poder ler e entender coisas que normalmente não é comum. É uma ação sobrenatural de Deus. Mas isso não quer dizer que o mestre não tenha que estudar. Jesus foi um dos maiores mestres que pisou nessa terra, não dentro de uma visão acadêmica, dentro de uma visão humana, mas Jesus também estudou. Jesus também lia a Bíblia. Jesus também tinha acesso às Escrituras Sagradas, então ele lia. Então ele é um mestre acima de todos os mestres, a ponto dele conseguir o reconhecimento de outros mestres na época, como Nicodemos. Quando Nicodemos chama Jesus de mestre, qual é o conceito que Nicodemos leva em consideração para enxergar Jesus o mestre? Isso é uma pergunta. Qual é o conceito? O que Nicodemos vê em Jesus para chamar Jesus de mestre? E nós temos 2 vezes a palavra. Rabi, uma vez. Sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Você vê, se ele já chamou de Rabi, para que chamar de mestre de novo? Então, normalmente, na cultura judaica, quando você repete 2 vezes a palavra, é porque você está querendo dar ênfase àquilo que você está querendo dizer. Certo? Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Qual o conceito? O que Nicodemos tem na sua cabeça de enxergar Jesus como mestre? Qual é o critério que ele usa? Vê do quê? Obras. Mas e Nicodemos? Está isso presente? É aí que está. Estamos usando Nicodemos. Eu sei que o que você está dizendo é verdadeiro,
porque é Bíblia. Mas Nicodemos, ele vai dizer, porque ninguém faz o quê? As obras, e é importante a gente entender, sinais. A palavra sinais, ela não pode ser substituída por obras, tá? Para entender Jesus e a sua autoridade messiânica, a gente não pode substituir a palavra sinais por obras. Porque sinais aqui é mais do que obras no que diz respeito ao Messias. Porque sinais tem a ver com coisas que Jesus fazia, que apontava para o Messias que estava para vir. Certo? E obras, não. Obras, lógico, Jesus fez muitas obras, mas esses sinais são milagres, são coisas estupendas, que estavam esperando que só o Messias iria fazer. Tá? Então Jesus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não fosse com ele. Então veja, Nicodemos está olhando Jesus fazer coisas que ninguém fazia, e que ele nunca tinha visto, e que só o Messias iria fazer. Olha só que interessante. Agora veja, mas é com esse critério que se categoriza ou que se caracteriza o mestre? É com esse critério? Não é estranho? Então esse olhar é um olhar diferente do conceito de mestre e de professor da época. Porque Jesus é um homem sábio, um homem que fala palavras que outras pessoas não falam, com uma autoridade que outras pessoas não falam, falando coisas diferentes do que tinha se ouvido até aquele presente momento, fazendo uma leitura sobre Moisés diferente do que tinha sido feito até aquele presente momento, a ponto de dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos? Antigo por quê? Por Moisés. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Verbalizar. O mestre, ele lida com as palavras. Mas Jesus não era alguém que lidava só com as palavras como os mestres, porque Nicodemos também é um mestre. Quem assistiu aí a série The Chosen, que teve acesso lá, você tem lá bem ilustrado o encontro dos dois, porque Nicodemos, lá dentro da série, é lógico que eles vão ilustrar Nicodemos, tipo tentando expulsar um demônio e não consegue. Porque não se via isso acontecer. Esses sinais que Jesus está fazendo não eram coisas tão simples, era coisa que deixava esse pessoal empolvorosa, com os cabelos arrepiados. Então Jesus é esse mestre. Então a visão de mestre a partir de agora, ela vai mudando. Muda. Certo? Mas normalmente o mestre, dentro da visão bíblica, na visão de Paulo, não é esse mestre que tem poder para fazer sinais. Porque essa questão de mestre, esse mestre Jesus que faz sinais, é só ele. Mas ele disse, aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço e farão as maiores. Não os sinais, porque sinais messiânicos só ele pode fazer. Porque tinha sinais que só ele iria fazer. E se alguém fizesse alguma coisa parecida com o que Jesus fez de sinais, já não teria mais a força que tem, porque esses sinais apontariam para o Messias. Esses sinais aqui apontam para Jesus como Messias, o ungido que está para vir. Aí os judeus saberiam. Lembra quando Jesus curou o leproso? Teve leproso que ele não mandou, mas teve leproso que falou, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés mandou. Era um recado. Jesus estava dando um recado. Era um sinal, cura de um leproso só o Messias faria. Houve cura de leproso depois, pastor? Houve, mas não era mais sinal igual foi para Jesus. Certo? Então aqui, para Nicodemos, pesa muito essa questão. Porque ele olha Jesus como alguém que estava para vir e com um grande mestre. Rabi, sabemos que tu és mestre. Para ser um rabi e para ser um mestre naquela época, Jesus teria que passar por onde? Pelo crivo. Crivo de quem? Os mestres da época. Tinha que passar pelas faculdades farisaicas, saducaicas. Você tem 35 cadeiras do Sinédrio preenchidas por saduceus, e você tem 35 cadeiras por fariseus. Essa era a média, a conta mais ou menos. Uma cadeira ficava vazia, certo? Sumo sacerdote, e uma cadeira ficava vazia, que era em homenagem a Moisés. Então você tem, essas pessoas é que diziam quem era mestre. Os fariseus, normalmente, eles eram mestres. Os escribas eram mestres. Mas Jesus, o mestre. Então você vê que vai mudando esse conceito. Então Paulo vai trabalhar esse dom de mestre
como alguém que tem essa capacidade de entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai e ensinai todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês veem que Jesus diz: pregai e ensinai. Ele não diz ensinar e pregai. A ordem não é essa. Ide, ensinai e pregai. Não, primeiro você prega. Primeiro é o querigma. Você compartilha a mensagem. O querigma é a mensagem. Você prega a mensagem, o evangelho. Depois que a pessoa aceitou Jesus, você vai e ensina. O papel de pregar é do evangelista, mas o papel de ensinar é do mestre. Olha os dons se unindo. Um ajuda. Eu plantei, Paulo regou e Deus deu crescimento. Fala, pastor Isaías. Então, eu me atrevo a dizer que Nicodemos está chamando Jesus de Rabã. Porque quando ele diz Rabi, sabemos que tu és mestre, ele está colocando Jesus acima da categoria de mestres que havia naquela época. Mas, se quisermos entender o que é um Rabã, Rabã é mestre de mestre. Rabi é mestre. Rabã é mestre de mestre. É professor de professor. E na história, o homem mais eminente na história que a gente tem é Gamaliel, professor de Paulo. Tem o Hilel, mas Hilel não é chamado de Rabã. Ele era um Rabã, mas Rabã da história é Gamaliel. A história judaica diz que quando Gamaliel morreu, os judeus disseram: apagou-se uma grande luz entre os mestres dos mestres em Israel. Apagou-se uma grande luz. Gamaliel, professor de Paulo. Isso é o Rabã. Tá? Então não tem Rabã na Bíblia, a expressão Rabã não aparece, tá? Mas Rabi tem. Seria uma pegada hebraica e Rabone, no caso, aramaico. Certo? Então, mas é importante entender isso, porque eles têm. Você tem alguns professores aí dentro do judaísmo que eles são categorizados como Rabã, porque são mestres de mestre. Tem aí na história aí. Não me lembro bem agora, a cabeça está um pouco cansada, mas tem aí. Tá bom? Vai lá. Não, Gamaliel foi um Rabã. Ele foi mestre de mestre. Gamaliel foi mestre de mestre. Tanto é verdade que quando estava para tomar decisão em relação aos discípulos, consultaram ele. E disse: olha, cuidado para vocês não se acharem lutando contra Deus. Porque se esta obra é de Deus, ninguém vai poder contê-la. Ninguém vai poder fazer nada contra ela. Ele era um judeu, não era convertido ao evangelho. Ele era um judeu, professor de Paulo. Mas era um homem muito sábio. E ele disse: cuidado com o que vocês estão fazendo com esses homens. Porque se o que eles estão pregando é a palavra de Deus, vocês vão... Cuidado aí, vocês vão se acharem lutando contra Deus. Mas se não for de Deus, isso vai se acabar. Se acabou? Não, está aí até hoje. Ele tinha razão. Interessante, né? Quem mais tinha levantado a mão? Vamos lá. Sua função é ser um professor, você sabe, professor, como temos hoje, mas dentro de uma categoria bíblica, né? Para os outros irmãos que precisam de alguém para lhes ensinar sobre a palavra. É importante que eu diga isso para vocês. Existem professores que eles não terão a capacidade de falar, só de escrever. São professores escritores. Eles escrevem. Por exemplo, eu não tenho muita paciência de ouvir Claudionor Corrêa de Andrade. Não tenho muita paciência. Um vozeirão, né? Eu saúdo os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim. Ele é um grande mestre. Escritor, Assembleia de Deus, é um dos maiores escritores que a gente tem. Mas não tem... Ele até fala bem tudo, é um narrador. Mas para ensinar assim, eu não tenho muita paciência de ouvi-lo. Ezequiel Soares, grande mestre, escritor, está aqui em Jundiaí, perto de nós. Temos um aluno que congrega com ele lá. O homem escreve demais. Hoje, um dos maiores escritores dentro da Assembleia de Deus. Conhecedor de hebraico, aramaico. Compartilhei o curso de grego que ele vai dar aí agora no mês de janeiro. Quem puder fazer, faça. Mas
É um grande mestre. Não sei para ensinar, né, Isaac? Isaac teve acesso lá. Então, mas você vê, não é alguém, né, não é um homem da palavra, é mais de escrever. Jeremias o Couto, grande mestre escritor, ouvi ele aqui em Perus, falando em Perus, numa escola bíblica de Obeiro em Perus, na escola bíblica lá. Não ensina nada. Falando, não acrescenta nada. Se virem no Pedro, saudosa memória quando vivo, Daniel versículo por versículo, Apocalipse versículo por versículo, pelo menos o dia que eu ouvi ele lá, também não gostei. Deu testemunho da vida dele só. Agora, você tem pessoas que escrevem e são grandes mestres, como Augusto Nicodemos, Heber Carlos Campos, Hernandes mais pregador, mais um pregador, mas escreve demais. Você tem o próprio Paulo Júnior, independentemente das divergências, grande ensinador. Você tem grandes mestres. Por exemplo, você tem saudosa memória Antônio Gilberto, grande mestre, já ensinava razoavelmente bem, ele era um professorzão, né? Mas escrevia mais do que falava. Então agora você tem muitas pessoas que às vezes ela tem uma facilidade para falar e não vai ser escritor. Mas ele é o homem da palavra, do ensino. Ele vai lá tranquilamente, tal, tem uma paciência de ensinar. Alguns professores que eu tive, como meu mestre, o pastor Faustino, que é o meu tio, eu trago muita coisa dele, eu herdei muita coisa dele, de até chavões, algumas coisas, eu fiquei tanto tempo, 8 anos com ele, que até chavões dele eu gravei, e às vezes acabo falando, até o Kevin uma vez foi lá e falou, Davi, mas você é igualzinho seu tio, o Kevin quando foi lá, né? Mas você vê, nós temos as nossas características. Grande mestre na área de línguas, por exemplo, tem o Antônio Friso, que é um tradutor de Bíblia, estudei grego e hebraico com ele. O homem ensina demais, uma paciência para ensinar línguas que eu nunca vi. Ali parece um professor de primário, olha aquela paciência. Você entendeu? Tá, isso aqui se faz assim, desenha a letra e tal. Professorzão. Então nós temos grandes mestres. Então, agora, irmãos, independentemente dessas capacidades de escrever ou não, a igreja precisa de mestres. A igreja precisa de professores. E na atualidade, é o que a igreja mais precisa. Está todo mundo descontente, independentemente de partidos ou não, todo mundo descontente com eleições aí. Esse povo sabe. O problema é que nós erramos nas salas de aula. Quando a gente erra nas salas de aula, o restante fica tudo errado. Não se ensina no domingo à noite. Domingo à noite não se ensina. Domingo à noite você prega. São poucas pessoas que têm capacidade de ensinar na pregação. Tem pessoas que ensinam pregando, mas poucas pessoas têm. No nosso meio, na Bleia, nas igrejas pentecostais, a gente não ensina, a gente grita. Receba, é o poder, é o milagre. E a gente prega. Bem, tem a sua característica, tem o seu valor. Mas não adianta querer ensinar no domingo. Só se você quebrar a liturgia do culto. Você tem que ensinar quanto? Escola bíblica dominical, palestras. Você tem que ter o dia de ensinamento. Acabaram com os cultos de ensinamento da igreja. É ali que a gente ensina, colocar lousa, desenhar, colocar um data show, não uma palestra. É isso que a gente faz para poder marcar a mente das pessoas. Porque mente dosa coração. Mente equilibra a emoção. Não dá para ser só coração. Não dá para ser só emoção. Tem que colocar mente. Por isso Pedro disse o quê? Antes crescei na graça e no conhecimento. 2 asas. O passarinho tem que voar com 2 asas. Com graça e conhecimento. Só graça dá? Não dá. Poder, glória a Deus, é línguas, é Espírito Santo, é profecia, tá uma beleza. Glória a Deus, é avivamento. E só conhecimento. Cabeçudo, né? Os que têm muito conhecimento ficam cabeçudos, né? É hidrocefalia. Microcefalia é a cabecinha pequenininha, né? E hidro cresce demais. Você tem um monte de gente por aí que ele anda assim, a cabeça é tão pesada que ele não consegue, o corpo não aguenta. É um hidrocefálico no sentido de conhecimento, né? No sentido espiritual ele é raquítico, né? Agora tem outros não, que ele é microcefálico. A cabecinha desse tamanhozinho, o corpo grandão, a cabecinha pequenininha ali, ó. Tem que haver o equilíbrio. Graça e conhecimento. Se não tivesse equilíbrio, a coisa não funciona. Agora pega a pessoa que tem graça e conhecimento. Todo mundo, pouquíssimas pessoas talvez façam essa distinção, mas todo mundo gosta de ouvir Hernandes. Todo mundo está apaixonado pelas pregações de Hernandes. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de nos prender. Começa o culto ali, tranquilamente.
Graça e paz aos irmãos, abramos as nossas Bíblias, isso aqui e tal. Quando está no nosso meio, ele faz questão de falar, deixa a sua Bíblia aberta. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós não temos costume de deixar a Bíblia aberta. A gente acompanha a pregação com a Bíblia fechada. Como ele é presbiteriano, ele já fala, dá esse toquezinho, porque ele sabe que no nosso meio é assim, infelizmente. Então ele vai lá, com toda tranquilidade, lê o texto, isso, aquilo, e começa uma tranquilidade, tal. Quero pontuar isso, parará, tá? Daqui a pouco você vê que o homem vai crescendo em termos de pregação e a gente fica apaixonado pela pregação. Nunca assisti ao vivo, mas alguns aqui já viram ele ao vivo. Por que consegue? Graça e conhecimento. Hoje a igreja presbiteriana, lá onde ele congrega, acho que aqui em Pinheiros, o pastor lá, definitivo é o pastor Arival, antes da pregação, eles leem a Bíblia, fazem a leitura do texto bíblico e depois vão se colocar de joelhos, vão orar, aí sim depois o pregador vai pregar. O que você acha que vai acontecer? Cura, libertação, o poder de Deus se manifesta, a palavra vem fazendo as pessoas crescerem. Entendeu? Agora nós não. Irmão, desculpa aí, viu? Não deu tempo, tal, isso, aquilo. Desculpa, próximo culto você fala mais, tá? Aí, a gente vai pregar, você anuncia o tema, eu quero falar sobre 4 características do amor de Deus, aquilo. Aí o pessoal termina a pregação, o pastor assumiu o púlpito, ficou faltando um ponto aí, né? Na próxima ele vem falar isso aqui, por quê? Porque não deu tempo. Só teve 20 minutos, desculpa, irmão. Desculpa o quê? Já pecou contra a igreja, já pecou contra Deus e tudo. Tem que ser pelo menos uns 40 minutos para a palavra. É isso, essa igreja. Aí a gente reclama. Se nós não mudarmos mentes, o coração vai falar mais alto, as emoções vão falar mais alto. Vamos equilibrar as duas coisas. Graça e o meu povo perece por falta de conhecimentos. Antes crescei na graça e no conhecimento. Examinar as escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Josué, medita no livro desta lei só de manhã, só à noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Gente, eu não sou cabeçudo, não sou hidrocefálico. Eu sei que tem que orar, tem que buscar palavra, tem que buscar graça. Não sou microcefálico, já vivi essa época. Até 2 anos de convertido, vivi essa época. Só de poder, era movimento, tal. Mas tem hora que a gente precisa crescer. E a gente muda a cabeça das pessoas assim, com aula. Então a gente precisa trabalhar isso. A igreja precisa de mestres. Se você não sabe a sua vocação ainda e você está aqui estudando, de repente seja essa. E você se identifica. Começa a ler. Tem que amar a leitura. Tem que começar o hábito. Professor, para o senhor é fácil, porque o senhor é professor. Eu detestava ler. Minha irmã está aí de prova. Eu detestava ler. Detestava. Mas quando o Senhor nos vocacionou, Ele muda a chave. Ele muda a chave. A gente começa a se transformar. E hoje, né? Fala, pastor. Se salvou. Olha isso. Liberta. Aí conhecereis a verdade. É verdade? Qual verdade? O que é a verdade? A verdade bíblica que aponta para a verdade suprema que é Cristo. Hebraica aletheia. João disse,
João vai trabalhar muito a palavra verdade. Essa questão, o poder que ela tem. Não é só no evangelho lá, nas cartas também. E conhecereis a verdade. Conhecer aí no original hebraico, no original grego é gnosco. Gnoscomen, ou gnose. Conhecer, a ponto de se apropriar. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Liberta, transforma. Gnose. A palavra gnosco, ela vem de gnose. Kenosis é natureza dupla de Jesus. Kenosis. Seria, no caso, a natureza humana junto com a divina. E gnose seria conhecimento. Entendeu? Todas as palavras que vêm gnoscomen, gnose, etc, tal, gnosticismo, vem tudo de gnose, conhecimento. Aí, no caso, a verdade é a aletheia. Geralmente gostam e possuem facilidade de ler textos complexos e difíceis de entender. Quantos aqui já pegaram textos enigmáticos e às vezes fica imaginando o que esse texto quer dizer? Hã? Não entendi isso aí. Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, Gênesis 6, número 22. São textos, né, que Apocalipse principalmente, que o pessoal até corre, né? Daniel, do 7 ao 12. Mas, graças a Deus que a gente tem esses homens que têm dons de Deus para isso, para nos ajudar nesse sentido. Então a gente precisa mudar essa realidade. Talvez não tenham um dom igual ao do evangelista para explicar a palavra de uma forma simples e rápida. Simples e rápida. O professor não é esse que explica de forma simples e rápida. Ele pode explicar de forma simples, porque o papel do professor é simplificar, mas é demorado. É demorado. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai e ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando que eu posso batizar uma pessoa? Só depois que eu ensino. Mas o eunuco ouviu a palavra e já foi batizado, ele era judaizante, já tinha contato com a lei. Diferente de hoje. Totalmente diferente. Não adianta você querer batizar uma pessoa que se converteu ontem. A pessoa se converte na hora do batismo lá, disso, aquilo, e quer se batizar na hora, se batiza, nem sabe o que está fazendo. Ide por todo mundo, pregai, ensinai e depois batiza. Porque tem que ensinar, o discipular. Tem que orientar, tem que explicar o que a coisa é. A mensagem que é o querigma, ela tem que ser anunciada. Olha, Jesus te ama, ele morreu na cruz por você, viu? Então, num país de maioria católica igual ao Brasil, todo mundo conhece Jesus, sabe quem é Jesus. Lógico, tem 180 comunidades lá na Amazonas que não conhece, tem muito povo que não sabe ainda, mas a maioria conhece. Então você vai fazer o quê? Você vai ter que explicar quem é Jesus para essas pessoas. Você vai ter que ensinar quem é Jesus. A maioria deles já foram batizados no catolicismo e tudo. Então você vai ter que explicar, vai ter que ensinar. O espírita, ele sabe quem é Jesus? O budista, ele sabe quem é Jesus? Jesus também é um iluminado. Para ele, se Buda quer dizer iluminado, para ele Jesus é um Buda. O Siddhartha Gautama, que é o nome original do Buda, certo? Então Jesus é um iluminado também, mas Jesus não é o iluminado. Jesus, ele é a própria luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aí você explica, certo? Então a gente precisa de bons evangelistas, como a gente disse, mas a gente precisa de bons mestres. O evangelista vai fazer o seu papel, vai trazer a pessoa lá de fora para cá para dentro. E quem vai cuidar depois? Por que as portas dos fundos ainda é maior do que a da frente? Por que a gente se preocupa tanto em ganhar as pessoas lá de fora e a gente não discipula quem está aqui dentro? A gente não orienta, não ensina. Nossas crianças estão se perdendo, nossos adolescentes estão se perdendo. A janela 4x14, na área de missões, que seria a idade entre 4 e 14 anos, é a parte menos evangelizada no mundo. E na igreja também. Por que as nossas crianças estão trocando de sexo? Meninos estão se fazendo meninas. Por quê? Meninas estão se fazendo meninos dentro da igreja, porque nós não ensinamos, nós não orientamos, nós não perdemos, nós não investimos tempo. A gente erra. Aí a gente precisa evangelizar, irmão, precisa ganhar alma para Jesus. Nós não ganhamos nem o povo aqui de dentro ainda. Tem um monte de gente dentro da igreja que não é crente ainda.
Tem que fazer apelo. A gente precisa fazer pregações do culto e fazer apelo para crente, aceitar Jesus como Salvador de verdade. E matriculá-los na escola de discipulado e ensinar para eles o que é a palavra. Ensinar o que é o Espírito Santo. Ensinar quem é Jesus. Ensinar o que é batismo com o Espírito Santo. Não é só línguas. Não, é falar o que é o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam disso. Eu sou de uma época que as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eram cheios do Espírito Santo. Profetizavam. Falavam línguas, pregavam. Por que as crianças agora só querem saber de joguinho de celular? Só de coisa que não presta? Porque nós temos o nosso culto acontecendo aqui e a gente coloca as crianças para assistir desenho e deixa elas sozinhas lá, abandona elas, deixa elas lá, tira elas daqui para não atrapalhar o culto. Atrapalhar o culto? Elas têm que ter o culto delas. Algum professor tem que estar lá ensinando elas, pegar a revistinha, contar uma história, mostrar lá a figura, ensiná-los, discipulá-los. Aí nós teremos uma igreja mais forte lá para frente, teremos uma igreja mais robusta lá na frente, certo? Temos adolescentes aqui. Vocês querem que eu peça para eles falarem? Vocês querem que eu peça para eles avaliarem a igreja hoje? Graças a Deus eles estão numa igreja. O pastor Felipe está lá, fazendo um bom trabalho, o pastor Isaías também. Mas se pedíssemos para eles falarem, fala para mim, pedir para um adolescente aqui que está aqui presente, fala para mim das suas alegrias e das suas decepções dentro da igreja. Olha que nós ouviríamos coisa. Eles até, cara assim, falam, não me escolhe, pastor, não me escolhe. Fica tranquilo que eu vou fazer vocês falarem. Mas a gente precisa mudar isso. Vamos ganhar alma para Jesus, irmão. O mundo está indo para o inferno. Tem gente dentro da igreja indo para o inferno. Aqui dentro. Com língua e tudo. Mas não é língua do Espírito Santo, é linguarudo mesmo. É o dom de linguarudo. Simples. Simples. Eu me afastei da igreja com 13 anos de idade. Me afastei com 13 anos. Quase todos, né, mano? No caso teve essa queda. Mas o ensinamento estava lá. Todos os princípios que minha mãe ensinou, que eu aprendi, estava comigo. Tanto é verdade que eu não tive tanto problema. Não dei tanto problema. Eu tive irmãos que se envolveram com droga, tudo. Com o mundo do crime e tudo. Mas eu ainda consegui me livrar dessa parte. Só me afastei. Mais a música mesmo e tal. Mas estava lá. E eu me lembrava de tudo. Estava lá. O Espírito Santo de Deus falava. Então com 20 anos quando voltei, lógico que não tinha toda a lembrança, sou muito ruim de memória, mas estava lá. Se a gente fizesse essa semeadura agora, pastor Felipe, a gente tem menos trabalho amanhã. Entendeu? Por que a gente teve... Por que o pessoal, independentemente do partido ou não, por que o pessoal da esquerda fez questão de que a maioria da molecada tirasse o título? Porque a maioria deles já foram bastante influenciados no colégio, com todo o marxismo cultural que eles pregam no colégio. Sem que a gente perceba, debaixo da nossa barbinha. Não é nada. É simples, pastor. Está lá. Está lá. Por que C.S. Lewis escreve da maneira que ele escreve hoje? Escreveu da maneira como ele escreveu. Por que o Tolkien e o H.G. Wells, que foram autores que escreveram na pegada mais juvenil, por que se faz mangá, hoje em dia, de um livro sobre missões para a meninada ler? Por que se faz? Porque a maioria dos marxistas, gramscistas, que vem de Anthony Gramsci, eles sabem como fazer a coisa. Eles influenciaram todos os professores nas universidades e esses professores se tornaram militantes do marxismo gramscista. Eles ensinam a nossa meninada e a gente nem percebe que de fato ensinou. Toda coisa que não presta está lá. Seria o marxismo cultural que a gente não conhece, a gente nunca ouviu falar. Aí a gente fica, irmão, esses irmãos é fogo, fica voltando nisso, voltando naquilo. Não ensinou, você quer estar reclamando o quê?
Eu sou um dos que gritam nessa parte, mas acho que talvez o que mais grita em Morato por causa disso. Falei com o pastor, falei com o William que congrega aqui, ele falou que o pastor Biondi queria fazer um encontro aqui, depois por fim acabou falando com o vice-prefeito, aí fez na igreja quadrangular um encontro para tentar conversar com a liderança, porque saber por que a gente teve essas votações aqui em Morato tão assim esquisita, independentemente dos partidos. Mas a gente não quer o que a gente quer o quê? Você não ensina, você não tem mestres para poder falar, aí você fica reclamando com o que acontece. A culpa é nossa. Nós geramos crianças. E elas se tornam menores abandonadas quando nós a geramos. Nós temos um monte de menor abandonado dentro da igreja. Ganhamos para Jesus, mas nós largamos na calçada para o mundo criar, para qualquer pessoa criar. Nós somos especialistas em gerarmos menores abandonados da fé. E eu digo isso por quê? Porque eu sei, eu tenho conhecimento disso. São quase 30 anos de fé, vendo isso acontecer e tentando salvar um ou outro. É igual aquela mãe que não tem compromisso nenhum, que o filho está na barriga e teve só por ter, e que tem, e já larga lá na calçada, não quer nem saber, joga fora. Isso é assim que a gente faz. Agora, quem trabalha com o evangelho sabe muito bem o esforço que se é para poder gerar um novo convertido. Fala, pastor Gilberto. É. Sim. Olha lá, tá vendo? Quem é que explica isso? É o mesmo dia da Reforma Protestante. Falei na aula passada, quantos fizeram o encontro de Reforma Protestante? Quantos falaram de Lutero? Quantos falaram da Reforma? Fala, mano. Olha lá. Tá vendo? Você vê, você sabia que existe uma pegada religiosa por trás da festa de Halloween? Sabia? É bruxaria. É religioso. E você, por que no dia 31, justo no dia da reforma? Você sabe por quê? A gente não para. Não, o negócio é fazer o culto, é o Pentecoste, é o poder, é isso. Enquanto isso, o diabo vai olhando para nós e vai rindo da nossa cara. Porque a gente não faz o que tem que ser feito. Fala, mana. Então, você está com 12 anos agora, né? Filho, meu sobrinho. E assim, ele fala assim, mãe, na minha sala de aula tem muito esquerdista, mãe. 12 anos. Ele já consegue identificar, tipo assim, ele já sabe no meio que ele está, ele já sabe onde que ele está sendo. Sim. Criado ali, estudando e tal, e aí eu fico sempre sondando ele, se algum professor seu falou alguma coisa e tal. Porque assim, eu tenho experiência dentro da minha casa com a minha filha de 19 anos, que hoje, se eu chegar e falar para ela sobre marxismo, essas coisas, ela vai bater de frente comigo. Por quê? Porque eu não tive essa sensibilidade, eu como mãe, infelizmente na parte dela, eu fracassei, admito isso como mãe. Então assim, hoje ela está com 19 anos e ela não bate as nossas ideias, a gente não consegue conversar. Entendeu? Porque assim, ela defende uma ideologia totalmente diferente. Agora na faculdade ainda. Olha lá. Então assim, ela está totalmente cercada. E assim, eu tenho orado muito, entregado a Deus, porque o Senhor muda o pensamento dela, porque eu não consigo mais. Sabe? Porque ela chegou no patamar, na idade, que eu não consigo mais. Então eu estou tentando salvar, não estou tentando acertar com o Nicolas agora. Certo. Está com 12 anos e assim, é uma criança que ouve a gente. E a gente está trabalhando agora junto na escola dominical. E a gente consegue em casa também sentar com ele, assistir, né? A série toda do The Chosen, a gente conseguiu assistir com ele. Então assim, ele sabe muita coisa da Bíblia. A gente pergunta para ele já sabe. Então assim, não adianta a gente deixar chegar nessa idade e tentar salvar, porque agora
Já tem a opinião própria. Exatamente. Já vota, Olha lá. entendeu? Ela já vota e ela já escolhe quem ela quer votar. Não adianta você brigar mais. Entendeu? E aí a gente fica frustrado, mas não adianta mais agora eu tentar bater de frente, que é pior, né? Agora é orar, pedir a Deus que Deus use. Normalmente a gente de casa, a gente não tem muita voz. Usar pessoas de fora para falar. Ou pedir a Deus para Deus criar situações em que a pessoa de fato enxergue que só Deus, só Cristo de fato é o nosso Salvador. Isso eu passo também. O meu tem 19. O meu tem 18. Entendeu? Mas não dou mole. Não dou mole. Entendeu? Olha, irmãos, é uma realidade que está dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Vamos evangelizar. O mundo precisa ser evangelizado, sim. Mas se a gente falhar aqui dentro, essas pessoas que vão vir de fora para dentro também vão sofrer aqui dentro. Porque a gente prega o evangelho bonito lá fora, quando elas chegam aqui, elas veem uma realidade diferente. Você já ouviu gente falar, e eu digo isso para todo mundo ouvir, não tem vergonha de falar essas coisas não, está sendo filmado. Vocês já viram pessoas falar que já vieram do espiritismo para a igreja, e depois vir para a igreja, ser tratado de um jeito totalmente diferente que ele imaginava, e voltar para o espiritismo? E às vezes falar, eu sou muito mais bem tratado lá do que aqui. Não alcançou a mente, não mostrou o motivo pelo qual só Jesus Cristo salva. Só Cristo liberta e transforma. Dói, né? Que horas são? 9 horas? Eu vou terminar 10 hoje, tá, gente? Terminar 10. A esposa está em casa, consegui vir, mas deixei minha cunhada cuidando dela lá para não chegar tão tarde lá, tá bom? Então a gente vai reduzir um pouquinho, mas o negócio está acontecendo. Quer falar? Então vamos lá. Talvez não tenha um dom igual ao do evangelista para explicar a palavra de uma forma simples e rápida. Ainda bem, porque sua função é de se aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus e ensinar o povo sobre as escrituras de forma detalhada. Filipe foi evangelista ou foi professor com o eunuco? Os dois, porque ele explicou. Expliquei na aula passada. Palavra explicatriz. Explicar. Tirar a dobradura do tecido. Filipe tirou a dobradura do texto e explicou para o eunuco. Ele evangelizou explicando, ponto por ponto, porque o eunuco já era do judaizante. Grande mestre. Um dos maiores mestres do Antigo Testamento. Detalhe, olha isso, detalhe. Se atribui a Esdras o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Se atribui a ele. O grande mestre Esdras. É um dos, depois de Moisés, assim, acho que é um dos homens mais respeitados do Antigo Testamento em termos de palavra. Grande mestre. O livro dele, nem preciso explicar, né? Foi ele que ficou lá no púlpito, explicando a palavra, acho que por umas 6 horas mais ou menos para o povo. E ninguém ia embora. Todo mundo de pé. Agora imagine para todo mundo ouvir, era uma multidão. Acho que havia um telefone sem fio, né? Os primeiros falavam para os outros. Os primeiros iam passando por ia replicando. Mas eles ouviram a palavra. Tem um sermão lindo lá em Esdras para falar sobre isso. Ouviam a palavra. Explicavam a palavra. Remoendo a palavra. Lindo, né? Olha a mãozinha. Ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos entender por quê. Os dons ministeriais servem para ajudar a igreja de Cristo a crescer e criar unidade no corpo. Grifa tudo. Se os dons ministeriais servir para isso, esquece ele. Não existe dom que você usa para status. Nenhum dom pode ser usado para status. Se for usado para status, não entendeu o porquê do dom. Não entendeu. E tem mais, dom não salva. O que salva é Cristo, pela graça. Dom é dom para você servir a igreja. E o dom que você tem não te dá salvação. Através do teu dom você pode salvar o outro.
Mas o próprio Paulo, que era um homem que tinha mais dom do que todos nós, disse: eu procuro esmurrar, lutar contra mim mesmo, para que salvando os outros, eu mesmo não me perca, ou fique reprovado. Então cuidado. Não é só porque você tem um domzinho que você pensa que está salvo não, viu? Não é o quê? Não é condição para quê? Para salvação? O dom? Nem de perto. Nem de perto. O dom, a condição para a salvação, sine qua non, que é a única, inquestionável, é a graça de Deus. E é? Confirmação de quê? O dom? O dom é a confirmação do ministério, mas o ministério salva? Quem é ministro está salvo? Você quer que eu fale mesmo? Tem um monte de ministro que está indo para o inferno. Tem um monte de gente no púlpito que está indo para o inferno. Porque pensa que só porque está no púlpito é imbatível, está blindado. São eles que mais caem. Porque pensam que estão salvos pelo dom que têm, pela posição que estão. O diabo derruba as árvores maiores, porque se derrubar as árvores maiores, é mais fácil as menores irem juntos, Isaac. Você está vendo isso todo dia. Derruba uma árvore grande, e veja o tanto quanto de árvore pequena derruba junto. Ela derruba junto. É por isso que o diabo trabalha muito com aqueles que estão em destaque. Eu acho positivo para as igrejas que não têm púlpito. Só sobe no púlpito para pregar. Deixa todo mundo embaixo. Porque pelo menos ninguém se sente grande. Ninguém se sente importante. É igual o pastor Maci faz lá. Não tem ninguém no púlpito. Fica lá embaixo, sentadinho. Na hora de pregar, sobe para o púlpito. Para ninguém saber. Todo mundo é igual. E quem é grande? Só Jesus é grande. Ele é um luminar maior. Todos nós somos luas que dependemos do sol, que é Cristo. Os dons sempre são para ajudar o seu próximo, não a si mesmo. Uma boa forma de entender sobre cada ministério é a figura desta mão, imagem acima. Olha só, a mão é uma só, e todos os dedos fazem parte dela. Porém, cada um tem a sua função. O apóstolo, é o polegar, aquele que é a força, o sustento para a mão. Tudo na igreja primitiva começa com os apóstolos. Jesus fala para os apóstolos: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. É para os apóstolos, é a base. A base da fundação da igreja apostólica. Pedro, João, Tiago, eles. Então, o polegar, a força. Você não consegue apertar alguma coisa assim forte se você não tiver o polegar. Com o polegar você consegue, sem o polegar você não consegue. Não adianta. Então é símbolo de força. Ele é a base e alcança todos os outros dedos, faça isso aqui, aí, Já o profeta é o indicador. Por quê? Pois vem para apontar o caminho e dar direção daquilo que Deus está falando para o homem. Aponta o caminho. Você aponta o caminho. Você não é o sinal. Cristo é o sinal. Aponta para Cristo, as pessoas veem Cristo e seguem a Cristo. Os sinais, aqui, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Nicodemo só foi até Jesus por causa das placas de sinalização. Todos os milagres eram placas de sinalizações. Se olhasse para as placas, chegavam até Jesus. O papel do pregador, do profeta, é falar: olha a placa, olha para as placas, olha para as placas. Olhando para as placas, você chega até Jesus. Profeta. Pois vem para apontar o caminho e dar a direção daquilo que Deus está falando para os homens. O evangelista é o dedo médio, pois ele é que vai longe, mais a longe. O evangelista, ele vai para longe. Ele vai alcançar as pessoas que estão longe, nas missões aí urbanas e etc, que estão perdidos de volta para o corpo. O pastor é o anelar, é o anelar, dedo da aliança. Pastores são aqueles que cuidam, limpam feridas, alimentam e desenvolvem vínculos e é amoroso com todos. Ele fortalece a aliança do evangelho que foi feita. Por isso aqui, o anelar. Então o pastor é o anelar. Por último, o mestre. Quem é o mestre? O dedo mínimo. Isso por quê? Os dedos que vasculham os menores lugares.
vão atrás dos detalhes e não deixam passar nada. Tem hora que você usa o dedinho. Esse aqui. Parece que não serve para nada, né? Mas tem hora que você usa ele. Cá para nós, gente. Quem nunca usou o dedinho para limpar a orelha? Fala que você nunca usou. Mas você não coloca. Você coloca isso aqui, porque é o menorzinho, né? Para dar uma coçadinha, alguma coisa assim, não, né? Mas ele é detalhista, é meticuloso, né? Então você vê, ó, você tem aí os 5 dons. Mas você vê, olha a unidade. Todos os dedos estão na palma da mão. Tá sustentados aqui, ó. Sustentados. É importante que a gente entenda isso. E é um conjunto para a unidade do corpo. O mestre não pode trabalhar contra o pastor. O pastor não pode trabalhar contra o evangelista. O evangelista não pode trabalhar contra o apóstolo, né? Contra o profeta. Não pode. O profeta não trabalha contra o apóstolo. Eles estão juntos para o crescimento. Paulo vai dizer no versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja de Cristo. Se houver unidade naquilo que a gente faz, pronto. Tem evangelista, tem gente que está pregando no púlpito, né? Vocês estão acostumados aí, né? Os pregadores, né? Tiveram o selfie lá, 15 almas no altar para Jesus. Como se ele tivesse ganho. Como se ele tivesse ganho aquelas almas. Ele só pregou, ele só lançou a redinha dos peixes que já tinham sido atraídos pelas iscas, pelas rações que o evangelista já tinha jogado. Teve pessoa que trouxe aquela pessoa para Jesus, trouxe na igreja. Teve pessoa que já está evangelizando ela há tempo e ele trouxe para a igreja. Aí o pregador que prega, faz o apelo, a pessoa vai para frente e ganha o crédito. 15 almas no altar, como se ele fosse o bambambam. Status, meu filho, não entendeu nada. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Não se senta, de maneira que o que planta e o que rega não é coisa alguma, mas aquele que dá crescimento, esse é. Nosso papel não é muito importante. Então cuidado, viu? Cuidado com essa selfiezinha de muito vaidoso, de pregador para dar status, aquilo, as agendas abertas, 15 almas para Jesus, tá? Cobra produção, cobra por produção então dele. Quando você vai pregar na minha igreja lá, vai. Quanto você cobra? R$2.000. Quantas almas você vai ganhar para Jesus? Você garante 10 almas para Jesus? Que conversa é essa, rapaz? Cobrar por produção, R$2.000 para pregar na minha igreja. Nem a gente que palestra, que prepara, que fica até 5 horas da manhã preparando uma palestra, PowerPoint, tudo, cobra isso? Tem muito disso. Que horas? É o que, Leandro? 9h10? Então vamos lá, ó. 15 minutos de café. Tudo com até 40% de desconto desses livros que estão aqui, tá? Aproveitem. Vamos lá tomar um café rapidinho. 15 minutos.